Vamos pensar em algumas coisas que são importantes, tá? A gente está dizendo que a maioria dos casos de tosse acontecem por um evento agudo. Ou seja, pouco provável que na criança você vai precisar se preocupar por um problema pulmonar, com um problema cardíaco, como acontece no adulto. Por isso a gente falou, tosse em criança é muito diferente. Porém, existem algumas situações que a gente tem que levantar um sinalzinho de alerta. Então, quando a gente vai fazer a anamnese, que é tirar a história da mãe sobre a tosse, a gente pergunta sobre algumas coisas pensando na possibilidade, por exemplo, de uma asma, ou até de uma coqueluche, como você teve, pode ter um quadro de pneumonia, uma bronquiolite, ou até mesmo da aspiração de um corpo estranho. Lembra que a gente falou do receptor? Se eu aspirei um corpo estranho que parou em algum lugar, isso pode, a própria presença do corpo estranho levar a tosse, ou o inchaço, a inflamação que ele causa, levar uma tosse. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre esses quadros para que vocês entendam quais são os sinais que o pediatra procura. Vocês sozinhos não vão ser capazes de identificar isso, tá? É só para que vocês entendam conhecer, né? E que existe um raciocínio do pediatra, né, Ivani? Para descartar aquilo que é mais relevante, certo? Você posso contar um negócio de corpo estranho? Uma vez eu estava no hospital, chegou uma criança que tinha aspirado um alfinete. Nossa senhora, aspirado um alfinete. Um ninja. Ele estava com um alfinete na boca assistindo os Trapalhões. Aí foi rir. Exatamente, Carol. Alguém fez uma palhaçada, o menino foi rir naquela hora que eu não sei o que estava fazendo com o alfinete na boca. O alfinete foi parar dentro da fechado via ou aberto? Da via aérea. Alfinete não me lembro, Carolina. Não, porque aberto ele fica com a ponta solta, né? É, mas eu não me lembro exatamente disso, faz muitos anos isso. Tá? Meu Deus, Ivani. Também tive um outro. Eu lembrei agora, Carolina, um corpo estranho. A criança aspirou o aparelho dentário. Você contou isso quando a Tatiana fez o episódio de odontologia, lembra? Pois é, minha filha. Sabe que eu tive muito feijão no nariz. Ah, não, isso daí é muito, clássico, muito. Né? E aí você tem que segurar de um Sim. lado, porque a criança, na hora que ela vai fazer pra poder assoprar, o feijão entra mais. E mais, e mais. Sim. Até começa a nascer um pé de feijão. Feijão nasce em qualquer lugar, né? Ou seja, vamos falar lá. sobre os sintomas de alarme. Sintomas de alarme. Então, certo. Bom, se tivesse, por exemplo, uma epidemia lá na escola, a senhora Carolina provavelmente teria sido informada. Olha, tá tendo uma epidemia de bronquiolite. Surto de bronquiolite. Tem um surto de, sei lá, de coqueluche. Sim. Mas assim, o João Pedro, ele tem uma carteirinha de vacinas espetacular. E ele foi vacinado para coqueluche e foi vacinado para hemófilos, que também pode dar tosse, tá? Infecção e pneumonia. Outra coisa, uma história, por exemplo, de uma asfixia. Pô, ele não estava lá comendo alguma coisa que pudesse, de repente, começou a ter falta de ar de repente. Não aconteceu isso, quer dizer... Ou seja, provavelmente, não teve uma epidemia, nenhum surto na escola. O João Pedro, ele está com a carteira de vacina toda normal, então descarta, por exemplo, a coqueluche, descarta uma pneumonia desse tipo. Ele não se asfixiou com nada. Então lá na história fala, né, que estava com a cor normal o tempo todo. Que cor normal, roxinho, ou seja, ele perdeu consciência. Não aspirou nenhum corpo estranho. Também não teve, por exemplo, exposição a nenhum irritante tóxico, não teve nada, não aconteceu nada na escola para falarem isso. Ela deveria saber se teve algum irritante na escola. E que época do ano é? É o pico de incidência de tosse por infecções virais, que vai de abril a julho. Certo? Certo. Então, assim, sintomas de alarme, isso que a gente falou. Uma criança que muda de cor porque pode ter aspirado alguma coisa ou inalado alguma coisa. Uma criança que tem uma tosse e que toda a turminha também vem com essa história. Uma tosse que não para, coqueluche, é uma tosse que tem aquele guincho até. Então, assim, são sinais que você vai... São sintomas, perdão, que a criança vai trazer referindo, porque o sintoma é que a pessoa refere para você. E que vai te chamar a atenção. Fala, peraí, isso aí não tá parecendo uma tosse comum. Claro. Tá? Para que você vai pensar. Uma criança que corre e tosse, mostra que esse pulmão talvez esteja reagindo. Então, você vai tirar a história, né, Ivani, de sintomas que aparecem aí que vão te nortear a pensar em alguma coisa diferente. Mas aí, Carol, você pode ter sinais
sinais de alarme. Sinais também, isso Quais mesmo. seriam esses sinais, por exemplo? O primeiro deles é o estado geral que a gente sempre fala. Lembra quando a gente falou no nosso algoritmo de febre que um dos primeiros pontos de triagem é o sintoma, estado geral da criança? Então, a criança que está doente, com uma pneumonia, normalmente ela vai ficar mais prostrada. Mesmo quando ela não tem febre, quando baixa a febre, ela não sai pulando para lá e para cá. Ela continua muito jururu. Exatamente. Isso é um mau sinal, né, Carol? Isso é um mau sinal. Ou ela vai ficar com falta de ar. Você olha para a criança, quando a gente fala falta de ar, vulgarmente falando, é aquela criança que respira cansado, que você está fazendo um esforço para respirar. Então, você Às olha... vezes você vê até, né, na barriga, você vê que ela está expulsando o ar, ela está fazendo força para expulsar o ar, que né? a gente chama de tempo expiratório prolongado, né? Ela faz uma respiração mais prolongada ou até usa musculatura acessória. Você vê retraindo. As mães que têm crianças asmáticas, a gente ensina, ó, tá retraindo as costelas, tá puxando a no pescoço, aqui, que a criança começa a usar a musculatura para fazer força para dar conta de respirar. Ou às vezes faz até barulho. Isso. Que é aquele sibilo, né? Exato. E que mais, Carol? Olha, além das dificuldades para respirar, pode sim ser acompanhado de febre alta, né? No caso da pneumonia. Mas, às vezes, a criança até já está sem febre, porque tem as pneumonias, enfim, outras... Não, tem, né? Mas é aquilo que você falou. Tem febre, mas outras coisas também dão febre. Isso, exatamente. Essa é que é. Você quantas vezes não teve resfriado com febre? Não necessariamente por ter febre é uma pneumonia, certo? Exato. Tem que ter essas outras coisas junto, certo? Então, vamos pensar no nosso paciente. Vamos né, lá, Ivani? Carol. O João, ele parecia em bom estado geral, lembra que a Ivani falou no começo? Ele não está com febre e não tem falta de ar. A frequência respiratória dele é normal, que a gente considera 20 incursões por minuto, tá? O pulso, que é o ritmo cardíaco, é de 96 batimentos. Normal. Tudo bem também. E a temperatura é 36,9. Não tem febre, não está com nenhum tipo de nem subfebril. Mas ele tem o nariz escorrendo. Lembra que ele mexia nos ouvidos? Nada no exame físico. A Ivani examinou, não tem nada no ouvido, não tem nada na garganta. O pulmão tá limpo, a Ivani auscultou o pulmão dele, não tem nada. E durante os 15 minutos que ele ficou no consultório, ele tossiu mais ou menos uma vez. A tosse é seca, a tosse é bem rouca, mas não é uma tosse em crise, tá? Na verdade, a criança mal parece perceber que ele tá tossindo. Mas a mãe... Ela se assusta a cada tosse. Tá? Nenhum sinal ou sintoma de alerta presente, né, Ivani? Nenhum. A senhora Carolina, ela diz que o João Pedro recebeu as vacinas contra coqueluche, hemófilos e influenza. Tudo de acordo com a carteirinha, bonitinho, tá? E o João já tá velho para ter bronquiolite. Tadinho, velho. Que é uma doença que dá entre 6 meses e 2 anos de idade. O João já tá com 3, já tá fora dessa faixa etária. Quer dizer que tá com bronquiolite não dá. A senhora Carolina, ela admite fumar 15 cigarros por dia. Nossa! Em casa. Tá? Bom, qual é a sua hipótese diagnóstica? Valendo um pirulito. Vamos lá, Gustavo. Pensa no que você Tosse falou. alérgica. Não, para tudo. Você falou lembra? antes já? Você tinha falado. Não, pera. Então, volta. Qual é a sua hipótese? Vamos lá. Volta, editor. Muito bem, Gustavo. Vamos lá. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Ai, meu Deus, supletivo. Você falou já. Já falei. Que ele tinha uma inflamação no local da... Laringite. Isso. Ah, já diagnostiquei antes? É o diagnóstico, laringite. Decorrente de quê? De uma infecção por... Laranja, tô brincando. Uma infecção aguda? Viral. Boa! Captei vossa mensagem, professor. Você nem precisa levantar e apagar o quadro, hein? Agora, Carol, nós temos certeza mesmo desse diagnóstico, Carol? Olha, não, Ivani, certeza absoluta não. Porque você não fez nenhum exame específico, você não fez nenhum teste específico, mas a gente admite mas baseado... tem que fazer teste em todas as crianças? É importante fazer aquele raio-x que o pronto-socorro faz em todas as crianças, jamais, Carol? Nem painel viral, porque agora com a Covid virou uma febre de painel viral para saber que vírus que tem, qual é o motivo de saber que vírus. E para enriquecer o hospital. Exato. Né? Não, exato. Aquele maravilhoso hospital que a gente sabe qual é, né? Aquele que o taxímetro roda rápido. Exatamente. Então, assim, né? a gente não tem nenhum motivo. O que a Ivani falou no começo do episódio? Vocês prestem atenção, voltem para o começo do episódio, para as estatísticas que a Ivani falou. Infelizmente não, felizmente, a gente pode usar a estatística a nosso favor. E isso não obriga a gente a sair fazendo um monte de exame na criança. O que acontece muitas vezes no pronto-socorro
é que o médico, muitas vezes, ele vai se cercar de tudo aquilo para se proteger. E às vezes ele fica preocupado, será que essa criança especificamente caiu no 1,2%? E porque não vai ver mais a criança na frente. Mas, Carolina, uma boa ausculta também te diz se a criança tá ou não com alguma coisa, né, Exatamente. gente? Vamos muita calma nessa hora. E o que a também, gente né? falou, então assim, a criança que tosse não tem nenhum sinal diferente, a criança não tá rouca, é uma tosse comum, provavelmente é um resfriado. Ou um resfriado que está em atividade, ou a criança está num pós-resfriado, terminando aquela fase encatarrada. Você vê se a tosse é mais seca, se a tosse é uma tosse mais produtiva, para poder pensar no momento que tá. Exatamente. Se a tosse é rouca. Se a tosse de laringite, que é aquela... Certo? Sim. Clássica tosse que você ouve lá na sala de espera. Sim. E você já sabe que a criança está com uma laringite. Ou às vezes a mãe tá gravando um áudio pra você, a criança tosse, antes de terminar o áudio, você já responde. Já sabe, laringite aguda, certo?